CBN de 2023. Já estamos falando ao vivo aqui do Sicoob Unicentro BR em Goiânia, no setor marista. Vamos falar sobre a ascensão do cooperativismo de crédito goiano, as ações sociais do cooperativismo, a educação cooperativista, além das inovações e também novas tecnologias implantadas nessas instituições financeiras ao longo dos últimos anos. Eu sou o Luiz Geraldo, vamos juntos até às 11 da manhã. Você, claro, nosso convidado a participar deste programa especial, mandando sua mensagem ou até mesmo perguntas para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 996870065. Você também pode ligar no 32501429 e deixar a sua pergunta. Siga a gente nas redes sociais, @CBN Goiânia, no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Olha, hoje você procura pelo @CBN Goiânia e você pode acompanhar a gente ao vivo também no Instagram da CBN Goiânia. Transmissão hoje também ao vivo pelo YouTube do Sicoob Unicentro BR. É só procurar a gente e você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também nessa ferramenta, combinado? Neste primeiro bloco, vamos explicar o que é uma cooperativa de crédito, como ela é composta e também as principais diferenças que existe entre uma cooperativa financeira, né, e não mais agora a cooperativa apenas de crédito, com os bancos tradicionais. Para a gente falar sobre este assunto, nosso convidado, diretor-presidente do Sicoob Unicentro BR, Raimundo Nonato Leite Pinto, é o nosso anfitrião aqui desse programa. Presidente, bom dia. Muito obrigado por receber a equipe CBN aqui na manhã desta quarta-feira. Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia a todos. Um agradecimento muito especial à CBN por essa oportunidade de estarmos aqui hoje falando sobre o cooperativismo de um modo geral e de uma maneira muito especial sobre o cooperativismo financeiro, que é o que representa hoje o nosso Sicoob Unicentro BR. Também um prazer muito grande estar aqui junto com o presidente da OCB, senhor Luiz Alberto. Está aqui conosco também presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras aqui em Goiás, Luiz Alberto Pereira. Presidente, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes do Café com CBN, bom dia, meu amigo, presidente do Sicoob Unicentro BR, Raimundo Nonato, e é um prazer estar com você novamente aqui, batendo um papo sobre cooperativismo. Vamos entender esse assunto? A Aline Rodrigues, nossa repórter, ela preparou um material para explicar um pouco sobre a estrutura de uma cooperativa de crédito e o que alguns dos cooperados acham dos serviços ofertados sobre esse modelo de instituição financeira. Vamos ouvir a Aline Rodrigues. Você já deve ter ouvido falar do cooperativismo de crédito, mas sabe do que se trata? Uma cooperativa de crédito nada mais é que uma instituição financeira sem fins lucrativos, formada pela associação de pessoas que juntas prestam serviços financeiros exclusivamente aos associados. Esses serviços são similares aos dos bancos tradicionais, incluindo conta corrente, aplicações, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Nesse modelo de instituição financeira, não existem clientes, mas sim cooperados. Isso porque os associados passam a ser os donos da cooperativa, juntamente com centenas ou milhares de outras pessoas. Cada cooperado tem direitos e obrigações iguais, garantir a participação na gestão e nos rumos da cooperativa, além de benefício pleno na divisão dos rendimentos. Essas instituições também são subordinadas às diretrizes do Conselho Monetário Nacional, fiscalizadas e autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Um exemplo de cooperativa de crédito é o Sicoob Unicentro BR, fundado em Goiânia por um grupo de 32 médicos. No início, a cooperativa era voltada para a área de saúde, mas em 2013 passou a receber pessoas físicas e jurídicas dos mais diversos segmentos. O empresário, escritor, palestrante internacional e presidente da Câmara de Comércio Exterior da ACIEG, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás, Akira Niyomiya Júnior, conta que se tornou um cooperado Sicoob em uma situação inusitada. Ele buscava um auditório para um evento social sobre a inclusão do judô na grade curricular educacional. No local, o empresário conheceu mais do cooperativismo e se encantou pelo modelo. Conversando um pouco mais com os demais colaboradores, então eu percebi que a finalidade, de fato, do sistema Sicoob ia muito além daquilo que eu encontrava, nos bancos tradicionais. Aí eu comecei, de fato, a conhecer esse modelo do cooperativismo, que, na minha opinião, faz muito mais sentido, tanto do ponto de vista operacional, de contas, de produtos, como dentro de uma visão de desenvolvimento
social como um todo. O professor da Universidade Federal de Goiás e comentarista de cinema, Lisandro Nogueira, se tornou um cooperado por indicação familiar. Desde então, ele investe sempre que pode. Minha mulher, que é médica, ela já era cooperada. Então, aí logo em seguida eu também abri uma conta. Tenho aplicação, gosto bastante. Nunca tem, assim, dinheiro, né? Mas o que sobra um pouquinho a gente aplica. E o que eu gosto do Sicoob é que o pessoal atende bem e o aplicativo do banco é legal. Neste ano, o Sicoob Unicentro BR completa 31 anos. A cooperativa de crédito conta atualmente com 100 mil cooperados e 100 agências em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. Aqui no estado, o Sicoob está presente em Goiânia, Aparecida, Caldas Novas, Catalão, Itumbiara, Morrinhos e Senador Canedo, atendendo quase 29 mil goianos. Aline Rodrigues, CBN Goiânia. Bom, a reportagem da Aline Rodrigues aí, trazendo as primeiras informações para a gente sobre esse tema tão importante. Vou usar uma palavra que ela também usou na reportagem, presidente Raimundo, que é similar. Similar não significa igual, né? Qual que é a diferença quando a gente fala da cooperativa financeira para um banco, uma instituição financeira, um banco comercial? Obrigado, Luiz. Bom, há uma diferença muito importante. O cooperativismo, o grande diferencial dele é que as pessoas que são os clientes, eles são os próprios donos. Então, eles participam dos resultados da instituição, né, que ela faz lá. Então, no nosso caso, que é uma cooperativa financeira, né, cooperativa de crédito, as pessoas se associam, traz para cá as suas economias, fazendo os depósitos, é assim que a gente constitui o fundo, né, os recursos necessários, e outras pessoas que estão empreendendo pegam esses recursos e vão aplicar nos seus negócios. Então, é uma forma importantíssima de convivência entre as pessoas, de ajuda mútua entre as pessoas, onde os recursos são dos próprios donos. Uns que têm vão fazer as aplicações e vão ser remunerados por isso, e aqueles que precisam fazer um negócio, comprar alguma coisa, usam esses recursos, normalmente com taxas menores do que as taxas utilizadas pelos bancos, e acabam realizando muito mais. E o fundamental, que é importantíssimo, é justamente o resultado dessa intermediação financeira, entre os que têm recursos para aplicar e os que precisam dos recursos para empreender, para fazer seus negócios, isso dá um resultado financeiro. Esse resultado financeiro não fica para um grupo limitado de pessoas como é no banco, mas sim para todos os cooperados, ou seja, todos os clientes da cooperativa, que são os próprios cooperados. Então, essa é uma forma importantíssima de motivação e de demonstração que as próprias pessoas podem fazer o seu negócio e ter resultados bem melhores à medida que elas mesmas administram os seus negócios. Ainda na reportagem, o Akira, né, que participou, me chamou a atenção também que ele disse, olha, estava procurando um espaço para divulgação de um evento e de repente conheci o Sicoob, conheci a cooperativa financeira. Isso está acontecendo com mais frequência, as pessoas conhecerem o que é essa cooperativa? Sim, a nossa cooperativa está completando agora 31 anos. Quando nós começamos, né, sem dúvida nenhuma, era muito menos divulgado. Hoje o cooperativismo, de um modo geral, que o Luiz Alberto vai falar mais aqui, e especificamente o nosso, que é o cooperativismo financeiro, está tendo uma adesão extraordinária, porque as pessoas estão vendo a vantagem de se estar trabalhando com a própria cooperativa. Então, isso é uma maneira importantíssima, né, que a sociedade bolou, né, inventou, uma forma das pessoas se organizarem e elas deixarem de estar dando lucro para outras ou pequenos grupos, e sim dividindo o lucro das atividades dela com as próprias pessoas que fazem parte da empresa, no caso aqui a empresa cooperativista. Presidente Luiz Alberto, começou o Sicoob Unicentro BR com a ideia de 32 médicos, né? E de repente hoje chega à posição que está. Isso em 1992? 92. De lá para cá, todo o crescimento.
o cooperativismo nasce dessas ideias de demandas próprias que o grupo tem, por exemplo, esses 32 médicos, imagino que eles tinham uma demanda em comum, e de repente vamos nos unir e provocar uma cooperativa, provocar um negócio, vamos empreender. O negócio cooperativa nasce assim? O cooperativismo nasce de uma necessidade. Na verdade, o cooperativismo não nasce por acaso, precisa ter uma necessidade e ter uma viabilidade também, porque é um negócio, é uma empresa, só que existe um modelo próprio. E, via de regra, uma cooperativa começa pequena. Ela já não começa, não tem aquele tamanho desde sempre. Começou lá com 20, 30 agricultores que vão se unindo e o negócio vai dando certo e vai crescendo. Da mesma forma, as cooperativas de crédito. Hoje, via de regra, precisam de 20 pessoas para começar a constituir. Essas pessoas podem constituir em torno de uma instituição financeira, que são as cooperativas de crédito, pode ser através de uma habilidade profissional, como temos as bordadeiras, as cooperativas de artesanato, outros de pequenos produtores que se unem para ganhar escala em sua produção, mas a gente precisa ter claro isso. Você não constitui uma cooperativa por constituir, você constitui porque existe uma necessidade, as pessoas precisam ou ganhar escala, ou precisam ter uma fonte de renda, e aí começam essas cooperativas. Eu queria falar um pouco sobre o que o Raimundo estava falando, sobre a diferença, né, de uma cooperativa de crédito, e as pessoas confundem muito. Não vê a diferença. Qual a diferença entre a cooperativa de crédito e um banco? Na verdade, um número instituição financeira cooperativa de crédito e banco. Agora, o cooperativo e banco, eles diferem na espécie, na forma como é constituído. Um grupo, geralmente, é um grupo de pessoas ricas, uma família rica, que monta recursos, monta um banco, e todo recurso de lucro fica com aquela família. Na cooperativa, não, são pequenas propostas de várias pessoas que se unem e que passam a ser mais associadas às cooperativas, e com isso seguem as leis do cooperativismo, que a lei de 1971 é a que a gente segue, e ela tem condição de influenciar na direção quem vai dirigir aquela cooperativa. Ela tem um tratamento diferenciado porque ela tem proximidade, e ela tem o retorno financeiro de sobras, porque a sobra é dividida entre todos os associados. Acho que é importante isso que foi dito também. Muita gente confunde cooperativa de crédito que não tem, por exemplo, uma fiscalização do Banco Central. Ao contrário, né? Muito mais rigoroso. Sim, nós somos fiscalizados, como todas as instituições financeiras, pelo Banco Central do Brasil. Essa semana mesmo, o próprio Banco Central esteve aqui na nossa central e aqui na nossa cooperativa e outras, justamente em loco, observando como é que estava a realização dos negócios. Queria aproveitá-lo, só para falar um pouco da nossa cooperativa. Quando ela começou com esses 32 métodos, dos quais eu me orgulho, que eu sou um deles, né? Ela surgiu de uma necessidade e de exemplo. O exemplo, para nós, à época, era a cooperativa dos médicos, que é a Unimed Goiânia. Nós todos éramos cooperados da Unimed Goiânia. E nós vimos a necessidade de ter um braço financeiro. E esse braço financeiro foi justamente a nossa cooperativa de crédito. Na verdade, ela começou por médicos exclusivamente, porque, à época, só se permitia cooperativas financeiras por segmento. Então, tinha a dos médicos, tinha a dos engenheiros, como a do Luiz aí, e outras por segmento. À medida que o Banco Central foi permitindo que a gente pudesse agregar outros profissionais dentro da cooperativa, nós o fizemos. E hoje somos uma cooperativa de livre admissão, onde a gente tem a oportunidade de contar hoje com 100 mil pessoas se beneficiando do jeito de ser do cooperativismo, né, e dessa força poderosa que é o cooperativismo. Porque um grande papel que o cooperativismo tem, e as Unimedes são exemplo disso, é de balizar mercado. Então, o fato de ter a cooperativa, ela faz com que a mão de obra dos médicos que estão falando ali tenha um determinado preço, um determinado valor. A cooperativa garante isso porque ela paga aquele valor. Da mesma forma, a cooperativa de crédito, ela também baliza o mercado, inclusive influenciando os bancos a terem
taxas mais atrativas para as aplicações e menores juros para o crédito que eles fornecem. Então, a cooperativa, além do papel direto que ela tem sobre o cooperado dela, de benefício que ela traz, ela beneficia, na verdade, toda a comunidade, porque todas as pessoas vão se beneficiar, inclusive as não cooperadas. Ramon, você me permite, eu senti na pergunta do Luiz aqui, assim, uma preocupação que ela é geral, e é bom a gente aproveitar esse espaço até para enfrentar esse assunto, que é a questão, quando você perguntou do Banco Central, que é a questão da segurança. É porque muitas vezes as pessoas não entendem como é feito. Por exemplo, quando fala a cooperativa, exatamente, e até andei lendo muito sobre isso, que muitas vezes a cooperativa é muito mais fiscalizada, a cooperativa financeira, do que uma própria instituição financeira. É isso que eu queria ressaltar. Eu tenho a ousadia de dizer que a cooperativa de crédito hoje ela é mais segura que um grande banco. E eu vou te falar por quê. Primeiro, olha os níveis de fiscalização. Primeiro, a fiscalização da própria cooperativa, né, Ramon, que é o Conselho Fiscal. Depois tem a fiscalização da central a que pertence à auditoria interna. Tem a supervisão da confederação e ainda tem o Banco Central, né, regulando externa e fiscalizando. Mas o fator de maior segurança das cooperativas não é esse que eu imagino, é a atuação sistêmica, porque são várias pequenas cooperativas pertencendo a um sistema, ou seja, são filhos de uma mesma família, são os Pereiras, são os Souza, são os Pinto Leite, ou seja, todo mundo se protege. Então, não tem uma cooperativa, não parece uma outra cooperativa do sistema vem e abarca. Então, assim, a possibilidade de um banco grande quebrar é muito maior do que uma cooperativa, até porque o tamanho não é sinônimo de segurança. Sem isso, o banco lá do Vale do Silício não teria quebrado, nem o Crédito Suíço não teria quebrado. E você não está vendo falar em cooperativa quebrando. Exatamente porque nós temos essa segurança sistêmica. Então, esse é um tabu que a gente precisa passar para a população. As cooperativas hoje oferecem toda a segurança. Não que um não possa enfrentar um problema, mas as cooperativas dos sistemas agasalham aquela cooperativa, agasalham os seus cooperados, protegem a sua poupança e não deixe que eles tenham nenhum prejuízo. Agora, presidente, eu vou até fazer uma pergunta para vocês. Estava de férias agora, recente, e uma pessoa me perguntou o seguinte, eu vou transmitir a pergunta tal como ela chegou para mim. Por que para eu ser um participante, né, do Sicob, eu tenho que ter uma indicação? Eu fiquei com aquilo na cabeça, indicação como, né? Aí, segundo a pessoa, ela tem uma conta, e ela precisou ser indicada por alguém para estar ali. Isso acontece hoje? Porque agora há pouco o senhor estava falando sobre esse assunto, que hoje é livre, né? Então, como é que funciona isso, até para o ouvinte entender? Uhum. É o princípio da livre adesão. Então, as pessoas se interessando pela cooperativa, elas podem procurar diretamente a cooperativa. Evidentemente que a cooperativa avalia se aquela pessoa realmente é uma pessoa que pode fazer parte da sociedade sem aparentemente ter nenhum tipo de dificuldade. Mas, por outro lado, a cooperativa também não cria nenhuma trava, nenhuma dificuldade para a pessoa associar. Se ele atende aos critérios que a cooperativa estabelece, ele é muito bem-vindo. E ele é acompanhado ao longo do tempo. A questão do crédito mesmo para essa pessoa, nós temos todos os rigores de uma operação de crédito. Então, é bastante seguro fazer. Então, para a pessoa, se ela tem vontade de participar da cooperativa, nós aqui, e principalmente a OCB, tem esse papel de divulgar o cooperativismo e incentivar as pessoas a entrarem no cooperativismo. Então, a gente dificilmente cria qualquer tipo de dificuldade para que a pessoa possa adentrar a cooperativa. Isso não quer dizer que ela vai entrar e nós já vamos oferecer recursos para ela sem estabelecer nenhum tipo de critério, absolutamente. A administração da cooperativa, ela é muito rigorosa, né? Nós obedecemos a todas as normas do Banco Central do Brasil, né? Da nossa central, do nosso sistema, que é o Sicob, e somos rigorosos em relação a isso aí, no sentido de, como dirigente, nós temos o papel fundamental de zelar pelos recursos que estão deixados na cooperativa. Então, esse rigor tem
na hora de fazer as operações, mas para a pessoa entrar é muito fácil. Basta querer e a gente atestar que é uma pessoa que pode fazer parte da sociedade. Isso aí é um dos princípios do cooperativismo, adesão livre e voluntária. Se ele atende às regras daquela cooperativa, por exemplo, se fosse uma cooperativa fechada em médico até hoje, precisava ser médico, né? Mas atendendo isso, ela não fecha aberto. É lógico que a gente é uma família, uma cooperativa. A gente quer na nossa casa quem tem os valores da nossa família, mas tendo os valores não tem realmente nenhuma trava para que participe. Talvez isso tenha alavancado o modelo de negócio, especialmente aqui no Estado, a gente tem percebido que tem crescido muito. O senhor acredita que esses avanços trazem esse crescimento? Não, primeiro que, à medida que a gente vai divulgando mais e as pessoas vão conhecendo o modelo, a filosofia, como funciona, elas tendem a gostar desse modelo. Como diz o Lissandro, que ele entrou no sair mais, né? A pessoa que veio aqui para ver o auditório. Então, às vezes, nós não temos mais por falta de conhecimento, mas o campo para crescer é enorme, porque ela é uma solução social, porque gera renda e distribui renda também, porque essa renda fica na localidade. Então, uma cidade onde tem uma cooperativa, você vê como é Rio Verde, como seria Rio Verde sem a Comigo, né? Então, assim, o cooperativismo hoje, quando nós temos, Raimundo, 5% da participação, vocês têm uma força enorme para crescer. Agora, um dos papéis da organização das cooperativas, onde todas as cooperativas são associadas, a gente trabalha para o cooperativismo, é divulgar esse modelo para que as pessoas conheçam e participem mais. Até falando sobre números, né? Aqui no estado de Goiás são 14 cooperativas que, vamos voltar a falar sobre o que a gente tinha dito aqui um pouco antes. Olha, parece que cooperativa ainda lembra o rural, né? A produção, mas olha só essa informação: 14 cooperativas em Goiás ultrapassam a marca de R$1 bilhão, seja em faturamento ou ativos totais. Entre elas, a Sicoob e Unicentro aqui BR. Presidente, isso demonstra a força, óbvio, né, porque não é qualquer empresa que tem um ativo desse tamanho, mas demonstra força e a gente tem que voltar na pergunta anterior. E essa possibilidade de crescimento, já que a gente está falando de 5% do mercado? Do crédito, né? Do crédito, como eu disse, uma cooperativa, via de regra, nasce pequena. Mas ela não está condenada a ser pequena. Esses 32 médicos aí não começaram com a pequena cooperativa, hoje tem uma cooperativa de... Imagino que você quer imaginar. 5,5 bilhão, né, de ativos. Ou seja, então, por quê? O que ocorre é a gestão. Quando a cooperativa aplica na gestão, ela cresce. Quando os cooperados acreditam, ela cresce. Hoje nós temos o nosso sistema S, o Sescop, que ajudou muitas cooperativas nesse processo de gestão. Então, a cooperativa, ela tem toda a condição de crescer e ser uma grande empresa. Você vê, a maior empresa de Goiás, não é a maior cooperativa, não, é a Comigo, e ela é, por acaso, a cooperativa. Então, é a maior empresa que seja... Então, assim, você vê a potência que é o sistema, né? Só aproveitando para complementar essa questão aí do cooperativismo. Então, assim, um aspecto fundamental, Luiz Geraldo, nós vivemos o cooperativismo, a gente precisa muito da confiança do cooperado. A maior porta de entrada da cooperativa é de pessoas que foram abordadas por um cooperado que falou como que ele é tratado aqui. Esse é o principal mecanismo, o marketing maior nosso é o que o próprio cooperado faz. E à medida que as pessoas estão aqui dentro, aí sim, ele conhecendo a cooperativa, ele acredita e cada vez mais ele mobiliza os seus recursos para a cooperativa. Nós somos uma cooperativa hoje de 6,4 bilhões de ativos, então já quase 1 bilhão a mais do que o Luiz falou ali. E para esses 100 mil cooperados, claro que nós precisamos atrair recursos, porque nós trabalhamos só com recursos dos cooperados, basicamente, né? Então, essa confiança que o cooperado tem na gente é que faz a gente atrair os recursos e daí a gente poder fazer também, atender às necessidades financeiras dos cooperados que querem
empreender. Então, esse é um papel muito bacana da cooperativa. Aqui eu tenho que ficar atualizado, viu? Se eu ficar um mês, eu estava com 5,5, já até 6,5. Não, eu também estava com 13 cooperativas, já são 14, né, que passaram aí de R$1 bilhão. O mercado realmente vai crescendo. Agora, presidente Raimundo, eu queria te provocar aqui no seguinte aspecto. 92, Raimundo Nonato, pensando junto com os outros 31 cooperados, né, que criaram a cooperativa de crédito aqui, a Sicoob Unicentro BR. 92, vamos voltar lá. Eu imaginava em abril de 2023, a gente está falando em 6 bilhões, mais de 6 bilhões em ativos, e agora, o que Raimundo Nonato pensa para o futuro, né, diante desses números, desse crescimento que o presidente Luiz Alberto falou, do que pode vir ainda para frente? Como é que é isso? Como é que funciona a cabeça de quem lá atrás pensou nessa cooperativa, como disse o presidente Luiz Alberto, nasce pequeno, hoje com um ativo dessa magnitude, e agora o futuro? Bom, eu acho que o futuro é extremamente promissor. Quando nós começamos realmente, nós tínhamos dificuldade até para conseguir a sala. A Unimed teve que ceder a sala para que a gente pudesse funcionar. E hoje a gente tem essa estrutura toda que vocês estão vendo aí, e estamos aí para ter 110 agências no país todo, nos 4 estados e o Distrito Federal onde nós estamos. Agora, a forma como a cooperativa cresceu e o grau de confiança que ela tem dos associados, o preparo que nós temos dos gestores da cooperativa, que não somos só nós, mas toda a estrutura, nós temos mais de 1.000 colaboradores, mais de 1.000 funcionários. Essas pessoas estão muito bem treinadas para poder atender ao nosso associado, ao nosso cooperado, da melhor forma possível. Então, dentro do planejamento que nós temos aí, é de um crescimento contínuo. Vamos continuar nessa linha, não vamos mudar muita coisa. Então, tentar manter a segurança dos associados e a confiança deles em trabalhar com a cooperativa, o céu é o limite. Acho que a chance da gente crescer muito mais do que o que nós crescemos até o momento é muito grande. Então, estamos todos muito contentes com isso, preparados para isso, e, como o Luiz também afirmou aí, usando bastante a segurança. Nós, gestores, temos uma responsabilidade muito maior, inclusive nossos bens são indisponíveis, né? Quando a gente entra na cooperativa, meus bens estão indisponíveis por 5 anos. Então, esse já é um fator para que o gestor da cooperativa realmente seja alguém que cuide muito bem da forma da gestão da mesma. E à medida que a gente vai dando resultado e prestando bom serviço, os cooperados ficam satisfeitos e viram uma corrente de pessoas cada vez mais trazendo seus recursos para a cooperativa e ela crescendo da forma como foi demonstrado aqui. O que o Raimundo está falando é muito importante. Tem muita preocupação das cooperativas crescerem muito e perderem a característica. Então, precisa crescer, mas preocupada com o cooperado, porque a cooperativa é do cooperado. Então, que ele se sinta satisfeito, que ele seja bem atendido, que ele tenha um tratamento. Então, crescer não é problema, é não perder essa característica, e que eu vejo que tem essa preocupação aqui na Unicentro BR, e deve ter todas as cooperativas para que a gente cresça, ofereça mais resultados aos nossos associados e não perca aquela característica básica que são as pessoas. Tem essência, né, presidente? Presidente Luiz Alberto, muito obrigado por estar aqui conosco nessa primeira meia hora, nesse primeiro bloco, a gente falando aí o que é esse cooperativismo, explicando para o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor, até uma próxima oportunidade aqui na CBN. Bom dia, Luiz, foi um prazer compartilhar aqui essa mesa, aprender mais um pouco aqui com meu amigo Raimundo. Eu lembro quando, falando em crescimento, eu vim aqui na festa que estava comemorando 1 bi, e não foi há muito tempo, era esse dia, foi nesse aqui. Agora, do 6, não? Todo ano mas aí eu estou esperando vir na de 50 agora. Combinado. Presidente do Sistema OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, conversando conosco aqui nesse primeiro bloco do Café com o CBN. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai falar das ações sociais do cooperativismo, que essas ações estão fortalecendo os municípios. Nosso convidado, presidente Raimundo Nonato Leite Pinto, diretor-presidente do Sicoob Unicentro BR, vai continuar conosco para o segundo bloco,
mas a gente faz um rápido intervalo. Você que está no Instagram, daqui a pouquinho a gente volta também com a transmissão aqui no YouTube, no Cicobi Unicentro BR. A gente daqui a pouquinho está de volta aqui com o Café com CBN.